Atos, capítulo 15. Aí vieram uns cabas lá da região da Judéia, para lá, para Antioquia da Síria, e começaram a passar uns ensinos para os irmãos de lá, dizendo: Olha, é o seguinte, vocês que não são judeus, não se enganem não, viu? Que se vocês não fizerem a cerimônia de circuncisão, de conforme as tradições que a lei de Moisés ensinou para a gente, vocês não vão poder ser parte do povo que Deus vai salvar não, viu? Vão ficar de fora. Rapaz, quando Paulo e Barnabé escutaram isso, oxente, rapaz, que história é essa? Isso é conversa, homem, isso não existe não. Aí eles, é sim, é desse jeito sim. Agora seja, isso aí tá errado. Rapaz, eu sei que foi um bate-boca medonho de Paulo e Barnabé com eles por causa disso. É tanto que os irmãos da igreja de Antioquia pegaram e decidiram mandar Paulo e Barnabé, na companhia de outros irmãos, lá na capital Jerusalém para resolver o caos com os apóstolos e os presbíteros, as lideranças mais velhas da igreja de lá. E assim foi feito. A igreja enviou eles e eles não contaram conversa. Foram bater em Jerusalém representando todos os irmãos da igreja de Antioquia. Eles até aproveitaram e pararam na região da Fenícia e Samaria, que era caminho, né? Para fazer uma visita aos irmãos de lá. Aí foram e contaram também aos irmãos como os que não são judeus estavam se convertendo, virando as costas para o pecado e se voltando para nosso Senhor Jesus. Rapaz, pois os irmãos de lá ficaram muito contentes com essas notícias, viu? Dava para ver a alegria no rosto, o brilho nos olhos deles escutando. Aí quando chegaram lá por Jerusalém, né? Os irmãos da igreja, junto com os apóstolos e os presbíteros, receberam eles muito bem. Oh, meus irmãos, que felicidade, que satisfação em ver vocês. Aí se juntaram, né, em reunião, e Paulo e Barnabé foram e disseram tudo a eles. Contaram a história todinha do que Deus tinha feito através da vida deles. Mas aí, no meio lá, se alevantaram uns que tinham acreditado em Nosso Senhor, que era do partido dos fariseus. Terminaram de escutar, aí disseram: mas só que esses novos convertidos aí, que não são judeus, carece que eles passem pela cerimônia de circuncisão, viu? E se sujeitem a obedecer à lei que Moisés deixou pra gente. Nisso, os apóstolos, junto com os presbíteros, se juntaram e foram estudar o caso bem direitinho, né? Aí depois de umas conversas muito compridas, uns debates bem demorados, Pedro se levantou e disse para eles: Meus irmãos, me deram licença para eu dizer um negócio aqui para vocês. Olha, como vocês sabem, Deus nos tempos mais para trás me escolheu aqui do meio de vocês para eu falar das boas notícias do Evangelho para o povo que não é judeu, para modo eles ouvir e passar a ter fé em Nosso Senhor, acreditarem mesmo. Pois bem, o próprio Deus, que é quem conhece os corações, já vem dando prova que aceitou eles quando deu o presente do Espírito Santo a eles, do mesmo jeitinho que fez com nós também. Porque para Deus não tem diferença. Nem nós somos melhor que eles, nem eles melhor do que nós. É tudo igual diante de Deus. É tanto que Deus limpou os corações deles também por meio da fé. Ah, pois, meus irmãos, por que é que vocês estão agora querendo testar a Deus, achando que Deus tem duas palavras? Querendo botar uma canga no pescoço dos discípulos que não são judeus, que nem a gente e nem tão pouco mais antigo da família de nós puderam puxar. Não, peraí que não é assim não. O que nós acredita é que todos nós, seja a gente judeu, seja eles que não são, nós tudinho recebemos a salvação por meio da graça, dos favores de nosso Senhor Jesus. Aí, quando Pedro terminou de falar, né? Barnabé e Paulo pegaram o embalo e falaram para eles também, dizendo dos sinal e das coisas maravilhosas que Deus tinha feito no meio dos que não são judeus, usando a vida deles. E isso era o povo tudo caladinho ouvindo eles falarem. Não davam um cochicho, era um silêncio maior do mundo. Aí, agora foi a vez de Tiago falar, né? Quando eles terminaram de dizer o que tinha para dizer aos irmãos, Tiago ficou em pé, tomou a palavra e disse: Meus irmãos,
escuta aqui o que eu vou falar. Olha, o que Simão Pedro falou ainda agora para nós, bem explicadozinho, falando que Deus primeiramente mostrou o cuidado que ele tem com os não-judeus e como escolheu do meio deles um povo para ser dele. Pois isso tudo aí bate certinho com as palavras dos profetas que está registrado nas escrituras, dizendo: e depois de tudo isso, para cá eu vou tornar, e a tenda de Davi do chão vou a levantar, vou cavar outros buracos e as fuiquias enterrar, e depois de um irreparo, tudo vai se ajeitar. Pelos viventes dessa terra, eu, o Senhor, vou ser buscado, e também os não-judeus que a meu nome têm clamado, vão ser parte do meu povo, porque isso eu tenho mostrado e fazendo essas coisas desde os tempos passados. Ah, pois, meus irmãos, isso Tiago dizendo, né? Eu acho, na minha humilde opinião, que nós não é para dificultar, engrossar o caldo para cima dos que não são judeus e estão se convertendo, virando as costas para o pecado e se voltando para Deus. Não, muito pelo contrário, é para a gente ajudar eles. Pois vamos fazer o seguinte, bora mandar uma carta para eles, dizendo que eles não chegam nem perto de comer o que foi consagrado aos ídolos, da carne de algum bicho que foi morto na imprensão, no sufoco, eles também não comam, evite comer coisa com sangue e corra longe de todo tipo de imoralidade sexual. Pronto, vamos fazer assim? Até porque já é tradição por muitos anos essas palavras da lei de Moisés serem lidas todos os sábados nas sinagogas das cidades de mundo afora aí. Aí assim foi feito. Os apóstolos, junto com os presbíteros e os irmãos da igreja, pegaram e eles mesmos escolheram duas lideranças lá do meio deles. Um era Judas, que era conhecido como filho de Sabás, e o outro era um tal de Silas. Aí foram e enviaram eles lá para Antioquia, na companhia de Paulo e Barnabé. Aí os cabas partiram, né? Pegaram a carta e desceram o átrio ligeiro para as bandas de Antioquia. Quando chegaram por lá, ajuntou os irmãos tudinho e entregaram a carta a eles. Nisso, os irmãos abriram e foram ler, né, a carta que eles tinham trazido e que dizia assim: aos irmãos que não são judeus da cidade de Antioquia e os que estão espalhados pela região da Síria e Cilícia. Nós, os apóstolos e presbíteros da igreja da capital Jerusalém, estamos mandando essa carta com muita alegria para vocês, pelas mãos de Paulo e Barnabé, irmãos que a gente tem muito amor por eles e que tem arriscado perder até a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda estamos mandando também na companhia deles Judas e Silas, dois outros irmãos que a igreja aqui escolheu, para quando vocês lerem a carta, eles também confirmem com a boca deles tudo que está no papel. Pois bem, meus irmãos, a gente ficou sabendo aqui que saíram uns cabas do meio de nós, sem a gente mandar, viu? Não foi com ordem da gente, não. E foram para aí perturbar e confundir a mente de vocês, ensinando uma ruma de coisa. Aí a gente, guiado pelo Espírito Santo, resolvemos mandar umas instruções aqui para vocês. Mas nós não vai botar nada pesado nos pinhascos de vocês, não. É só um requisito que a gente quer que vocês façam. Pois pronto. Olha, vocês vão fazer o seguinte. Não coma nada que tenha sido consagrado aos ídolos. Da carne de algum bicho que foi morto na imprensão, no sufoco, vocês também não comam. Evite comer coisa com sangue e corra longe de todo tipo de imoralidade sexual. Faça isso que você já vai estar fazendo tudo certinho. No mais, a gente deseja muita saúde para vocês. Rapaz, quando os irmãos terminaram de ler a carta, foi uma animação grande deles com a mensagem lida. Era tudo com a carta na mão, nos pulos maior do mundo. Pensa numa felicidade. Nisso, os profetas Judas e Silas, os cabas que tinham vindo da igreja de Jerusalém, né? Ficaram muitos dias por lá com os irmãos, dando coragem e fortalecendo eles com muitas palavras. Depois disso, eles fizeram uma despedida com os irmãos para voltar para Jerusalém. Oh, meus irmãos, que vocês tenham uma viagem muito abençoada, viu? Vão em paz, até mais ver. Os irmãos se despediram deles, né? Só que no dia de viajar, Silas achou por bem não voltar não para Jerusalém.
deixou Judas voltar sozinho e ficou por ali mesmo. Quem demorou foi muito também, lá por Antioquia, foi Paulo e Barnabé. Na companhia de outros irmãos, eles eram só dando os ensinamentos e pregando a palavra do Senhor. Aí passou-se, né? Depois de uns tempos, Paulo foi e disse a Barnabé: Ei, vamos fazer uma visita aos irmãos das cidades que a gente passou pregando a palavra de nosso Senhor, bora? Ver se eles estão bem, precisando de alguma coisa. Bora lá. Nisso, Barnabé: Bora! Pronto, eu vou até fazer o convite para João Marco para ele ir com nós também. Mas aí Paulo já ficou meio com o pé atrás, né? Vixe, não, rapaz. Não dá certo levar ele não, que da outra vez ele deixou nós na mão, lá na região da Panfilha. Começou o trabalho com nós e do meio pro fim desistiu. Não dá certo não, vamos só a gente mesmo. Rapaz, eu sei que nesse vai e não vai deles lá. Leva, não leva, leva, não leva. Eles se esquentaram lá um com o outro. Se desentenderam de um jeito que cada qual seguir seu caminho. Barnabé foi lá, pegou João Marco, embarcaram e seguiram mar afora no rumo da ilha de Chipre. Já Paulo escolheu Silas e depois que os irmãos entregaram eles aos cuidados preciosos de Nosso Senhor, eles partiram. Bateram o país todinho da Síria e a região da Cilícia, indo de igreja em igreja fortalecendo os irmãos.